Uma grande vitória do Corinthians na Neoquímica Arena, hein, fiel? Que vitória do Coringão, que jogo, meus amigos, que jogo eletrizante aí com várias polêmicas, gols anulados, expulsão. Vamos analisar aqui juntos, comentaristas do programa Equipe F falando dessa grande vitória do Corinthians, mas antes, já chega aí dando aquela moral pro canal, dando o seu like, se inscreve se você não é inscrito e não se esqueça de ativar o sino e deixa seu comentário também, o que você achou dessa grande vitória do Corinthians. Então, vamos lá para o vídeo. Também teremos a entrevista do Dorival Júnior pela primeira vez dirigindo o Corinthians em casa e conquistando a sua segunda vitória em 2 jogos, comandando o Timão. Eu tinha falado que o Yuri fez 5 para valer em 3, na verdade fez 4 para valer em 3, porque um dos gols anulados foi do Memphis, uma bola que ele pegou de primeira. Um golaço, Memphis também muito bem no jogo, professor. Hoje reclamam tanto que ele não rende contra os grandões. Hoje rendeu. Rendeu e precisou render porque o jogo foi uma parada dura. Polêmicas de arbitragem à parte, um jogo muito movimentado, mais até do que tecnicamente bom, né? Brigado, né? Brigado desde o começo. Primeira vitória do Corinthians contra o Inter desde 2020 e o Dorival percebeu, na verdade ele já sabia que esse é um time que se paga muito mais na frente do que atrás. Os problemas aparecem na defesa, apareceu no primeiro tempo, quando o time toma a virada. Mas quem tem jogadores como o Yuri Alberto, como o Memphis, como o próprio Romero, enquanto esteve em campo, com uma participação interessante, uma boa movimentação, pode contar com essa possibilidade dos gols. Agora, atrás do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, foi um desastre. Aquele lado do Hugo, os volantes que dessa vez nem deram tanto espaço para se chutar de longe, mas estavam todos dentro da área. Para nada, porque o Internacional, mérito também do Roger, percebeu, mexeu ali o jogo, aquela história de jogar com o Fernando de zagueiro, não estava dando certo. Mas o Zé acha que ele demorou para se ligar. Mas deu tempo no primeiro tempo, né, Zé? É que no segundo tempo o Corinthians se impôs, teve a expulsão do Bruno Henrique também, vamos lembrar, isso mudou o panorama da partida. Eu acho que o Roger demorou muito, porque assim, o Dorival coloca o Yuri Alberto em cima do último homem, né, do Fernando. Então o que ele faz? Ele segura o Fernando lá atrás, quando o Corinthians atacava. Então o Fernando era o último homem, segurava os 2 zagueiros, ele adiantava, o Carrijo vinha por dentro, o Memphis trabalhava nas costas dos 2 volantes, né, o Memphis e o Carrijo por trás, e adiantava os 2 laterais. E aí o Inter não conseguia fazer a marcação na saída de bola e sobrava para o Bruno Henrique e para o Thiago Maia fazer a marcação em 4 jogadores. Aí o Corinthians conseguia sair jogando até os 30 minutos, mais ou menos 30, 35, se não me engano. Quando ele coloca o Fernando à frente, aí o time do Corinthians tem dificuldade, porque não entendeu, não estava preparado para o posicionamento do Fernando, tanto que o Fernando participa do segundo gol. Aí ele passa a ser o homem da sobra na frente. Né? O Memphis não acompanha, você tem o Bruno e o Thiago, que eram os 2 marcadores dos jogadores do Corinthians. Né? O Carrijo fica aberto, o Romero aberto, mas só que vem por trás o Fernando. E aí ele começa a ditar o ritmo da equipe do Inter. Depois, no segundo tempo, foi um outro jogo. Né? O Corinthians, com a mudança do Hugo com o Bidu sai um pouquinho mais, começou a colocar um pouco mais de pressão, ou dando mais opções pelo lado esquerdo. E aí o Corinthians conseguiu controlar um pouquinho mais o jogo. E depois nós tivemos os lances polêmicos que eu vou esperar. Aquece, né? Renata Ruel, aquece que tem muita coisa para você falar no Equipe F de hoje. Uma pergunta fácil agora para o nosso coach Paulo Silas. Qual mudança do intervalo foi mais determinante para o que aconteceu no segundo tempo? A entrada do Bidu no lugar do Hugo ou a saída do Alan Patrick para a entrada do Oscar Romero no Internacional? Plia, você está lendo o meu pensamento. Estava pensando justamente nisso agora. 2 situações, né? A saída do Hugo, sim, não estava bem. Assim como o miolo de zaga do Corinthians não está bem, Mateuzinho está bem do lado direito. O goleiro está muito bem, mas o miolo da zaga e o lado esquerdo, o Angileri, poupado, né? Porque estava com uma sobrecarga, sei lá o quê. Agora, do outro lado, eu acho que 2 lances que determinaram essa derrota e essa vitória para o Corinthians. Não só a saída do Alan Patrick, como a expulsão do Bruno Henrique. Sim. Porque o Inter, ele sofre as mesmas consequências do Atlético Nacional de Medellín no jogo da Libertadores. E até por conta do resultado do Inter contra o Nacional do Uruguai, perdendo de 3-0,
empata 3-3. O próximo jogo do Inter na Libertadores é lá na Colômbia. Quinta-feira contra o Atlético Nacional. Então um grupo também, que tá muito pegado. talvez a saída do Alan Patrick seja devido a essa movimentação na tabela inesperada pelo Inter. Estava encaminhada a classificação com a vitória sobre o Atlético Nacional Medellín 3-0 e o jogo contra o Nacional do Uruguai era meio que dado uma vitória, não precisava ser 3-0, mas uma vitória. E aí o Corinthians, que não é bobo nem nada, se aproveitou dessas duas situações, continuou atacando. Diferentemente do que vinha fazendo nos últimos jogos, aperta no primeiro tempo e depois no segundo tempo vai caindo. Não, agora foi o contrário. Tudo bem, tinha superioridade numérica, mas jogou muito, muito bem e o ataque funcionou, principalmente o Memphis e o Yuri Alberto, acho que... E a facilidade, né, a facilidade que o Carrijo pegava essa bola aberta e fazia os cruzamentos, que tanto o Bernabé como também o Luiz Otávio, que entrou, eles não conseguiam tirar essa marcação ou fazer uma marcação para evitar o cruzamento. E o Carrijo toda hora, aquele cruzamentozinho ali que, né, uma vez tirando, outra vez cortando a bola, né? O Coronado, Zé, parece que faz o gol, a gente não viu ainda o quarto gol, que o Memphis poderia ter feito. Você quer ver agora? Pra você e pra mais ninguém. Pra você, Paulo. O Memphis teve, só que o Memphis teve na meia-lua para fazer isso aí. É verdade. E chutou a bola em cima do goleiro. Ele acho que não tinha visto, né? Porque na hora que ele você até domina, ele olha a bola e ele na hora que ele não finaliza. viu. Mas ele teria que ter visto, né, Zé? Porque ele é o craque, né? Cara, tem umas coisas do futebol, né? O Zé estava falando, o Corinthians surpreendido com o Fernando mais avançado. Tem direito de se surpreender, uma vez que ele não é zagueiro, que ele é volante? O natural dele é jogar ali. Mas eu acho que o Dorival preparou essa equipe, especialmente com essa movimentação, porque quando o Corinthians não consegue fazer a marcação-pressão, né? O Corinthians espera o Inter no campo dele, faz dois, ele coloca o Memphis e o Yuri Alberto para marcar os três zagueiros. E aí o Fernando fica como zagueiro. Quando o Roger começa a entender que, peraí, o Fernando nós estamos perdendo um homem no meio campo e ele adianta, o Corinthians eu acho que o Dorival não preparou, não que não preparou essa equipe, mas eu acho que os jogadores em campo demoraram para entender em termos de posicionamento. Isso aí é frações de segundos, talvez você mude uma bola ou outra, né? Aí quando eles perceberam, o Fernando já estava participando o tempo todo, tanto que fez o gol. Aí depois acabou o jogo, acho que foi 35, né, o segundo gol, né? 35, 36, alguma coisa assim. Em 4 minutos o Inter vira. Em 4 minutos, foram os 4 minutos que aí o Corinthians acerta, porque o Corinthians começa a subir mais a marcação e aí não deixa o Inter sair jogando. Mas deu tempo, hein, Zé? Porque antes do Inter empatar, o Hugo Souza já tinha trabalhado bastante. Sim. Ele tinha feito 3 defesas importantes. Acho até que ele falha num dos gols do Inter. No segundo gol, ele sai, aquela bola é dele. Ele tem 2 metros de altura. Mas ele tentou alcançar, não alcançou, né? Uma vez que saiu, não, mas acontece. Mas ele estava praticamente na linha dele. A bola foi cruzada ali, alta, ele tentou. É complicado, porque ele tentou alcançar e não alcançou. O que o cara vai fazer? Ele e os dois que estavam do lado dele, do lado esquerdo o Hugo dele. Não teve. O outro Hugo, Xará, lateral esquerdo, não teve a leitura. A saída do Hugo foi fundamental para o Corinthians reagir também. É que o Hugo goleiro estava atrás do Hugo. Quem não fechou foi o Romero. O Romero que não fechou a jogada, porque o Romero ficou olhando a bola e esqueceu do Aguirre que estava entrando. O Simeone faz um gol contra a gente, seleção argentina e brasileira, a hora que o Arana virou, ele já estava chutando a bola. Então, ali não é treinamento, Simeone não. Filho. O Simeone Filho. Esse foi o primeiro jogo do Dorival Júnior no comando do Corinthians, né, jogando na Neoquímica Arena. Vamos ouvir, então, o novo treinador. Eu acho que é emocionante, antes de tudo, né, você poder viver uma partida como essa. Até porque nós tomamos a virada no momento que nós estávamos muito bem postados em campo, equilibrados, não estávamos sofrendo. E, de repente, um desequilíbrio ali de 5, 7 minutos acaba nos tirando, né, os 35 que havíamos realizado aí com muito equilíbrio. E voltamos para o segundo tempo. Para mim, o principal ponto foi justamente mantermos a organização da equipe. E com essa organização, mesmo que com um atacante a mais, buscando pressionar a todo instante, retomando bolas, criando muitas oportunidades, nós fizemos o resultado praticamente nos minutos finais. Então, eu acho que valeu pela insistência, pela dedicação, pela garra de uma equipe que
não abaixou a cabeça, não esmoreceu, não se desequilibrou ao longo dos 90 minutos e mereceu um resultado muito importante. Né? A passagem pela seleção brasileira, né? É um ambiente de muita crítica quando as coisas não dão certo. Né? O futebol é ruim quando você não tem oportunidade de se recuperar daquele mau resultado que acabou acontecendo. Legal, foi o jogo da Argentina. Ele no Corinthians agora, né? Se as coisas seguirem bem, ele será abraçado pela torcida, né? Acho que ele está precisando disso, assim. Sentiu essa energia hoje lá. E o Corinthians... E ele vem de bons trabalhos em clubes, né? O Corinthians e o corintiano, eu falo, né, porque tô lá e tal, desde que ele veio para São Paulo, o corintiano já ficou com aquela coisa que um pouquinho antes teria... O certo era ter contratado ele antes do São Paulo. Então ficou com essa coisa. Como ele vem hoje nesse sentido, nesse momento, o pessoal está acreditando bastante. Até para ele mesmo recuperar uma certa energia, alegria, né? Que a vida, ela segue, né? Muito bem, aí você analisou junto comigo os comentaristas do programa Equipe F, vou deixar o crédito na descrição, tem um pedacinho ali também do programa de Sport TV, vou deixar também um crédito na descrição, e o Coringão aí teve essa grande vitória importante, estamos ali em 8º lugar agora no Campeonato Brasileiro com 10 pontos, então a ideia é continuar somando ponto, o próximo desafio aí vai ser contra o time do Mirassol, fora de casa, jogo difícil também, mas a ideia é continuar somando ponto e subindo na tabela. Agora, próximo desafio do Corinthians na Copa Sul-Americana é o time do América de Cali, também aqui na Neoquímica Arena. Vamos estar lá de novo, com certeza, fazendo pré-jogo, fazendo pós-jogo. Por isso eu sempre te falo, se inscreve aí no canal para você receber de primeira mão tudo que a gente sobe aqui no nosso canal, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu comentário, ele é bem importante para a gente poder analisar aqui também junto e debater, fazer aquele debate ali legal entre corintianos, e deixa o seu like também para fortalecer. Um forte abraço, até o próximo vídeo e vai Corinthians!